toque seu instrumento pra música, não toque só seu instrumento pra você. Todo mundo aqui sabe o fundamento de samba? Sabe? Então vamos tocar o fundamento de samba, vai ficar perfeito. Você vai tocar uma música mais rock, por exemplo, seria muito mais legal. Não é à toa que o próprio Jaco Pastorius tocava muito nessa região, né? A galera toca... Ele tocava aqui. Nossa, já mudou totalmente o timbre. Então aquela parte que você falou ali do baixo, que você falou que dava para apresentar o quê? Você gosta de Ghost Note, você tinha comentado, o que que era? Falar um pouco de Ghost Note, um pouco do conhecimento do braço, né? Tipo, dependendo da tonalidade que você estiver tocando, você conhecer onde encontram outras notas em outras oitavas e saber explorar isso com mais leveza, né? E com mais fluência, às vezes sem pensar. É muito importante a gente tocar, muitas das vezes, sabendo onde a gente está e não ter que ficar pensando muito, que a partir do momento que você sai de onde você está e você tem que frasear, fazer alguma coisa, você tem que ficar pensando muito, você já esquece para onde você tem que voltar e é importante você ter essa fluência. Falar um pouco de Ghost, falar um pouco de tríade, né? Eu acho legal a gente falar de pentatônica também, poder passar... São coisas, no fim, meio básicas, mas eu vou aplicar de uma forma aqui que foi uma coisa que me ajudou muito. Igual eu tava falando antes, a parada de... independente de qualquer instrumento que a gente vai aprender a tocar, muitas vezes não tem muito a ver com o professor ou a metodologia que você aplica, mas tem a ver com você mesmo. Então, tipo, a gente que toca, as pessoas perguntam muito, tipo, pô, mano, tipo... Esses dias mesmo eu fui fazer um trampo, o cara, pô, você toca muito bem, com quem que você aprendeu? Quem que foi o seu mentor? Eu falei, pô, cara, meu mentor foi eu tocar, né? Eu pegar o instrumento e ficar tocando. Então acho que a maior aula que você pode ter é você com o instrumento. É a vivência, é o pegar ele e tocar. Toca, não deixa ele parado, não deixa ele pegando poeira, toca o instrumento. E é isso que vai fazer você evoluir. Fez eu evoluir tanto no violão, quanto na bateria, quanto no baixo. É ser meio hiperativo mesmo, ficar tocando, pegar isso como uma parada disciplinar mesmo, de tocar todos os dias. Se você tiver um caminho, se a pessoa tiver um caminho e pegar o instrumento, você acha que ela avança mais rápido? Se ela tiver uma visão, por exemplo, de alguém mais experiente? Não é todo mundo que consegue, né, aprender sozinho. O professor ele é muito importante para o estímulo, né? É muito importante para estimular o aluno, para estimular a pessoa a querer todos os dias estar ali fazendo aquilo, estudando. E, querendo ou não, é uma forma de incentivo. Assim como academia, treinar, tem gente que treina muito melhor com personal, não consegue treinar sozinho. Então é muito importante ter um mentor. Eu acho que todo mundo tem que ter alguém ali em algum período, né? Durante o meu maior momento de aprendizagem, eu toquei muito assim, sozinho, às vezes por não ter condição também de pagar uma aula e tal, mas chegou um momento que eu precisava ter um mentor. Então a gente tem que ter alguém... É um momento que você sente que você bloqueia. Exatamente. Chegou um ponto, eu travei, eu não passo Bateu no daqui. teto. Aí você tem que, putz, daqui pra frente eu preciso de alguém pra me mentorar, e sempre é muito bom ter, né, cara? É importante demais. Talvez é o vital pra fazer a gente furar a bolha da música, né? Da boa qualidade de música. Ter um mentor. Então é legal que hoje você consegue passar alguma coisa que pelo menos expande a mente, assim, até de iniciante como até avançado, né? Sim, com certeza. Para alguns alunos, a única coisa que o aluno precisa muitas das vezes, para alguns, né, não todos, é só ideologia, é só ideia, é só você passar, ó,
você já tá tocando certo, tenta fazer isso aqui. Caramba, só de você falar, ele já destrava alguma coisa, já passa a ser outra tocada, já passa a ser outro som. Então é muito importante, porque hoje em dia a gente tá cheio de músicos virtuosos que tocam muito bem, que tem muito repertório de frase, de tudo na mão, mas na hora de tocar o cara, tipo, bate sei lá, aquela síndrome de Deus, o cara quer ser o exibicionista, ele quer aparecer, aí acabou, não Que tem é o música. contrário, acaba ficando pior do que... Destrói a música, né, cara? Tá, então você olhando nesse ponto de fora, até uma pergunta que eu ia fazer. Quando você olha alguém que tá tocando ali e aí você fala, qual que é a régua que fala assim, puta, isso aqui não tá legal? Tipo, quando que você fala assim, mano, não dá? Mesmo que às vezes tem técnica, tudo, o que que é ruim pra você quando você escuta um baixista tocando? Ou qualquer músico, assim, o que que você acha que é muito ruim, assim, pra música? Cara, é não tocar pra música. Eu acho que todo produtor prega muito isso. Todas as pessoas que vivem de música mesmo, que tá gravando disco, que tá produzindo, que tá fazendo coisas grandes, trabalhando com artistas grandes, sempre pregam muito isso. É não tocar pra música. Você vai ver muito hoje na internet, né, que é uma coisa que, querendo ou não, vende muito a sua imagem na internet. É essa coisa de você ficar ensinando frases dentro de uma música e essa frase não tem absolutamente nada a ver com essa música, só que você vai lá e tem muito... Tudo bem, né? A forma das pessoas de chamar a sua atenção ali, mas muitas das vezes isso é um desserviço, assim, né? Na minha opinião, é um desserviço muitas das vezes, porque você tá ensinando as pessoas a... Você pega uma música ali de 4 notinhas, um worship, por exemplo, e tem muita gente, tem muito baixista, muito guitarrista também, que gosta de pegar uma frase com... Cara, com uma fusa dentro disso, assim, você fica, nossa, não faz sentido nenhuma fusa aqui, não faz sentido nenhuma frase de 4 compassos aqui, mas a pessoa, ela quer, tipo, aí, eu acho que isso é uma coisa que eu julgo muito, assim, tanto no ao vivo, eu vejo muito ao vivo isso acontecer, assim, e uma frase a cada 2 compassos, e você acaba perdendo a experiência musical mesmo, né, de tudo tocando com perfeita harmonia, todo mundo no seu lugar, cada um coloca ali o seu tempero, cada um coloca em algum momento, né, cada um, o tecladista agora fez uma coisa, o baixista, o guitarrista, todo mundo brinca, todo mundo mostra um pouco da sua musicalidade ali, da sua criatividade, e não foge da música, a música continua uma coisa harmoniosa e bonita, né. Então é uma das coisas que, pô, eu me incomodo muito hoje quando eu vou assistir alguma coisa e eu vejo isso acontecer, assim, esse exibicionismo, né, eu acho que é complicado. Tá, por isso mesmo que eu te chamei aqui, além das pessoas aprenderem, tem uma visão mais rápida, né? Tem a técnica, né? Tem a música e também tem a técnica que ajuda você a tocar mais simples, né? Sim. Porque também o cara às vezes tá tocando ali, a menina tá tocando e não tem a técnica, começa a cansar e perde o groove, né? Também. Com certeza, tem muito disso. Tocar errado, né? Com os dedos no lugar errado. Sei lá, não sei também se tem muito isso. Tem, né? pra caramba, né? Em todo instrumento tem, é importante. Eu tenho conversado muito também com uma aluna que tem uma postura de mão direita errado, que às vezes ela, putz, cansa muito minha mão. Eu falo, ó, sua mão tem que estar mais aqui, mais ali. A sua forma de pegar no braço é mais assim. Tem gente que consegue, né, manter. Tem gente que toca muito bem tocando meio mais desengonçado, mas, cara, não é o ideal, né? O ideal é a gente sempre ter uma regrinha, assim como o batera, o importante é você tocar com a palma da mão para baixo, postura, cadeira, para você não cansar, porque se você vai tocar uma apresentação de, sei lá, 1 hora, se você tá com a postura errada, você vai sair quebrado. Você vai sair lascado. Você vai sair cheio de dor, né? Então é muito importante essa coisa, muito para baterista, né? Mas muito para os outros instrumentos também. Então, quando você chegou aqui, você falou que conhecer as tríades é tipo o básico, né? Você comentou Sim. Conhecer as tríades, conhecer o braço, né? Também as frases nos braços. Ghost, você tinha falado de Ghost também. Ghost Note, importante também para groove, né? Para explorar a criatividade em groove. O que você pode passar pra gente do Ghost aí? O que você acha? Cara, uma coisa que eu uso muito quando eu vou tocar, eu exploro muito essa coisa das oitavas, né? Eu tenho passado isso para algumas pessoas também. Por exemplo, eu tô tocando um groove em Ré menor.
você vai e volta da oitava, né? Normalmente a pessoa toca sempre indo e ela acaba não voltando. Você vai e volta, ela já preenche mais. Preenche mais, já vira um som, já fica um negócio e é simples. Exatamente, é simples se você praticar, né, dentro dentro de um limite de velocidade, começar mais devagar e você ir acelerando com o tempo, isso vai limpando, né? A gente pode dar uma demonstração com o groove, né? O groovezinho? Naquele groovezinho que tava aqui já? Yes. Ó. Que legal, hein? Já rolar esse... Não, estou fazendo a Vera aqui, tá gravando, é bom assim, tudo a Vera. Muda tudo a história, hein? É, cara, é legal. Eu gosto muito de fazer. Normalmente as pessoas se limitam a só ir, né? É legal você aproveitar que você tá com o movimento já armado, só volta. Né? Então é isso, tipo, eu acho uma coisa muito interessante principalmente pra groove, né? É muito legal. Isso Mas nem se encaixa muito no contexto da Ghost, embora tenha, né? Isso que eu ia perguntar, exatamente da Ghost, você pegou da minha mente. Isso tá na Ghost também, na ideia da Ghost? Existe uma Ghost aqui, ó. Né? Né? Eu não tô fazendo direto, né? Tá, então a gente vai ter que fazer um vídeo detalhado dessa Ghost, assim, pegando a mão depois ali no link aqui na descrição. Perfeito. Né? Fazer um detalhamento, né? É isso. Outra coisa que as pessoas penam bastante, estão tocando às vezes na nota, a música mesmo simples ali, maior, aí toca um acorde menor, a tríade errada, né? Sim. A gente tem exemplos, né, de algumas músicas que... Putz, isso no meu começo, inclusive, acontecia bastante. De, às vezes, você tá tocando Aqui já virou menor, sendo que ela é maior. Aí eu jogava às vezes a terça errada. Jogava a terça menor, ao invés de jogar a terça maior. No groove em si, né? Então... Aí depois você vai... Tem aqui, eu tenho a terça maior também. E às vezes você coloca uma terça que não é, né? Você coloca um... Aí ele já vira menor e você pode acabar... Às vezes no meio do bolo você, ali meio tocando sem pensar, você pode colocar a terça errada.
e pode todo mundo tocando maior, você toca menor e dá aquele choque. E, pô, falar um pouco do conhecimento do braço, né, que eu acho importante a gente saber onde a gente tá tocando sempre, né, se eu tô tocando um Lá menor, né. Eu quero fazer uma frase partindo do Dó, né, tipo... Eu tenho um Dó aqui, eu tenho um Dó aqui, então onde eu souber que eu tenho o relativo é muito importante para eu poder ter mais liberdade na hora de frasear, né? Independente de onde eu estiver saindo, eu tenho que entender que dentro da escala eu tenho determinadas notas e de onde eu quiser sair, eu tenho todas as possibilidades aqui. Eu preciso conhecer, preciso saber de onde eu estou saindo. Então é uma coisa muito legal, que é importante saber, e isso tem a ver com o conhecimento do braço, né? E no caso do baixo de 4 cordas vai ser mais fácil de decorar, talvez? É, né? por exemplo, aqui você tem um Dó e a oitava dele, aqui você tem o Dó e a mesma oitava, aqui você tem um Dó e uma oitava bem mais abaixo, e no de 5 cordas você teria um que seria mais grave aqui, né? Você teria um Dó a mais, que é o mais grave, que também não é complicado de entender, mas são basicamente os lugares onde você vai ter essas notas que você tem que conhecer, né? Eu tenho Lá aqui, automaticamente na corda de baixo eu tenho que entender que na 12ª eu vou ter ele também, né? É uma coisa, isso é meio básico, né? Eu tenho o Mi solto, eu tenho que entender que na 12ª eu vou ter ele aqui também, né? Eu tenho o Mi aqui, eu tenho o Mi aqui. Aqui eu consigo encontrar as 3, né? Como ela é uma nota solta, eu consigo encontrar as 3 oitavas de uma vez. Então isso é bem legal. As mesmas oitavas, né? Com sons diferentes, isso é uma coisa legal também para falar. Quando a gente vai tocar algumas músicas, algumas notas, elas podem soar iguais, elas são iguais, né? Óbvio, mas elas não vão soar iguais no instrumento, né? Por exemplo, esse Si, ele soa diferente desse Si. Ele soa bem mais seco. Depende da música, Exatamente. você vai encaixar ali ficar melhor ou lá do outro lado. Tudo isso tem já a é ver. conhecimento, já de experiência. Exatamente. Fala, puta, aqui não tá legal. Aí vai lá e muda a mão ali. Você vai tocar uma música mais rock, por exemplo, seria muito mais legal. Agora, se você vai tocar groove, que é uma coisa mais seca, seria legal você usar esse. Não é à toa que o próprio Jaco Pastorius tocava muito nessa região, né? A galera toca... Ele tocava aqui. Nossa, já mudou totalmente o timbre. Porque é mais seco, né? Ele soa mais seco por estar mais nessa região. Então, o Jaco, se você vê a maioria dos vídeos que ele não tá solando, ele tá tocando muito nessa região aqui de cima, porque é a região que vai soar mais ele, né? Vai soar mais Jaco, né? Então, ele é uma referência desse tipo de sonoridade, porque ele tirava som dessa região e dessa forma como ninguém, né? E mão direita, mão esquerda, tem coisas especiais? Cara, isso já é uma parada pra... Tem vários exercícios, né? Tem muitos exercícios pra iniciante, tem alguns exercícios que são um pouquinho mais avançados. Esse próprio que eu falei, das oitavas, ele já é intermediário para avançado, né? Iniciante já talvez bem lento ali, né? Ele vai ter ali a parada de dar uma estudadinha ali a 60 BPMs bem devagarzinho. Mas o ideal é você estar estudando ele mais rápido. Você tem os exercícios básicos que, embora sejam básicos, tem a ver com fundamento, né? Que nem jogar futebol, né? Futebol é passe, domínio, não é drible, né? É passe, domínio e chute. Se você sabe fazer isso muito bem, se todo mundo sabe fazer isso muito bem, vai ganhar o jogo. O drible vira firula. O drible é igual, é a mesma coisa que a música. Se todo mundo tá fazendo o fundamento, todo mundo tá fazendo muito bem o fundamento do que aquela música precisa, todo mundo aqui sabe o fundamento de samba, sabe? Então vamos tocar o fundamento de samba, vai ficar perfeito. Todo mundo harmonioso. Fundamento do rock, fundamento do groove, todo mundo sabe. Ali a Ghost Note ali, né? Com uma certa fluência ali, legal. A partir do momento que tem alguém fazendo muito mais do que deve, ele já vira um jogador em campo que não toca a bola pra ninguém,
ele já é o jogador que não toca a bola, que vai perder fominha, e vai perder a bola, vai apanhar do zagueiro, enfim. E não vai somar com a equipe, né? Tem o cara livre ali, toca pra ele fazer o gol. Não, vou chutar e você erra. Então tem tipo... É mais ou menos a analogia muito parecida, assim, com essa coisa do futebol. Você tem que ser um jogador que joga pro time. Você é um músico que tá jogando pro time. Então toque o seu instrumento, né? Não toque o seu instrumento pra música. Não toque só o seu instrumento pra você. Então isso é muito importante, assim. É uma coisa que... Pô, se todo mundo levar isso a sério daqui pra frente, talvez a gente tenha... Quem sabe futuramente a gente tem uma música mais audível, né? Pode crer, sem muita... hoje em dia tem muita firula, né? Todo mundo querendo mostrar que toca mais, acaba ficando individualismo. Se for para individual mesmo, vamos mostrar o baixista tocando, o batera. Sim. Mas no final do propósito é um ego, né? Que Sim. você está elevando uma pessoa e não a música em si, né? Que é a música que importa, né? Entende? Não é workshop, né? Não é, então, workshop vale esse sentido. Então aqui você está dando dicas musicais hoje, então. Sim, não só dicas de contrabaixo, mas, cara, é importante. Eu tô dando dicas para você tocar o contrabaixo da forma mais coerente possível, né? Independente do que você toca. Se é samba, se é pagode, se é rock, se é groove, se é R&B. É óbvio, né? Toque tudo que você puder tocar, né? Não seja músico de um gênero só, toque tudo. Goste de tudo, né? Tenta, pelo menos. Tem gente que não consegue, tá tudo bem. Mas tente gostar de tudo, tocar um pouquinho de tudo, né? Até se a pessoa tem o foco de trabalhar com música, isso é muito legal. É importante, né? Mas é isso, é pra você tocar da forma mais coerente aquilo que você se propõe a tocar, né? Uma coisa que a gente tinha falado também é que a acentuação muda também, né? Dependendo a mesma frase com acentuação diferente, ela vai para outro lugar, né? Sim. Você muda a intenção da frase, né? Uma coisa que a gente vê muito hoje na gringa, né? Os músicos de igreja da gringa, né? Que são referências pra gente, pra mim, né? Eu gosto de muitos, né? Tenho muitos como referência. É uma coisa que eles aprenderam a explorar e a gente vê eles fazendo e a gente traz um pouco pro nosso som também. Que é essa coisa da acentuação. Se pregou muito, né? Que, tipo, o básico de você tocar uma pentatônica, né? E, tipo, com o tempo foi se explorando. Você tocar subindo, deslizando, não só licado, né? É uma coisa que os gringos faz muito, né? Então é bem legal. Eles fazem muito isso, né? Então você vai tocar uma música. Eles já mudam a acentuação, né? Mesmo as notas, mas acentuações diferentes, né? Dependendo do que você estiver tocando. Isso se encaixa muito nos grooves de música americana, de gospel americano, né? E eles souberam explorar isso muito bem, né? É muito importante também a gente aprender com os gringos, cara. Os gringos tá à frente, né? Aqui tá um negócio, tava conversando até no outro vídeo, que eles focam em uma coisa só, né? Tipo... no cinema a gente tava falando que tem o foquista, o cara só faz foco. Sim. O brasileiro tem essa mania, né? Você toca um monte de instrumento. Sim, de querer agarrar o mundo, né? Que o brasileiro é diferente, uma espécie diferente. Mas eles são mais dedicados, assim. Mais dedicado, O cara do áudio, né? Você pega o cara do áudio, ele comeu o livro, comeu tudo. E faz só isso, né? E faz só isso. Talvez ele arranhe ali uma bateriazinha, mas assim, nada demais, não consegue nem tocar no pub da cidade dele. Bem fraquinho, mas... O que os caras tiram de som, né? Principalmente mix, né, cara? Tipo, não sei porquê, né? Talvez é uma coisa boa pra você falar pra mim, mas eu não sei como, né? Os caras da gringa pra tirar som é bizarro, né? Tem um cara que eu vi, que é um gringo também, porém é um cara influente que teve contato com o Chris Lord, essa galera assim, e ele falou que a primeira vez que ele escutou um som que chegou pro Chris Lord mixar, na hora que ele deu o play de casa caiu para trás. Ou seja, a qualidade que já chega. Então tem muito isso também. Não só o engenheiro de mix e tal. Lá todo o trabalho é bem feito. Então, desde a captação. É absurdo assim, a pegada, a direção para retirar o melhor do áudio. Então quando chega pro cara, chega muito pancado. Ele quase caiu para trás quando escutou só que é isso? Sem mix.
Que doideira, É o né? som gravado, então a melhor extração, a direção musical, o arranjo, a coisa que entra no lugar certo. Então é um processo que desde o instrumento que é escolhido, a corda, a tocada, o arranjo, o produtor, tudo já é para chegar no mix. Então a gente não pode só levar talvez só um mixer ou outra coisa. É um Sim. processo que vem antes muito bem estruturado. É verdade, né, cara? Se você capta bem já de cara, né? Você não precisa fazer milagre na mix, né? Exatamente isso. E o cara que é arranjador ali, ele também entende de frequência. Ele vai colocar um negócio ali que não tá sujando, então já fica meio que já mixado. E o próprio arranjo ele já é uma mix. Porque tundum, pam, pam, tundum, pam, 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 tundum. Aham. Esse negócio de você dar espaço um pro outro já é a mix. Não fica tocando tudo junto. Aham. Então o arranjo conta muito pra caramba também. Foda áudio também, nossa. Mas aí já é outra vida estudando, aí não tem como. Aí não dá, né? Esses dias minha mãe perguntou, pô, mas você não consegue fazer as músicas e como é que é? Você não consegue mixar? Eu falei, mãe, você não tá entendendo, velho. Mixar é uma vida estudando isso, velho. Aí você vai fazer, só que aí você vai diminuir a sua pegada no baixo. Cara, Eu tenho não tem certeza. como, cara. É loucura. Às vezes eu tô meio. Cabeça meio de guitarrista. Pô, queria tocar uns negocinhos de guitarra. Na hora que você vai pegar o baixo, aí você já tá. Aí você tem que ficar equilibrando, velho. Você quer agarrar o mundo, no fim das contas você vê que Se não você dá. faz por diversão e você gosta, vai que vai. É, Você tá profissa na música ali, você tem que defender o seu bes ali, você vai ter que estudar pra caramba ele cada vez mais e aprender, porque é igual você falou, todo dia a gente tá aprendendo, né? Não tem essa. O cara fala que toca muito bem, isso aqui, mano, eu tô aprendendo ainda. Todo dia tem coisa nova, informação. todo dia, mano. Um eterno aprendizado, assim. Porque a música, ela muda muito, né? Muda, gêneros novos aparecem. Assim, o trap foi começar agora, foi nascer agora aí, sei lá, de 2000, não sei dizer muito bem, mas de 2010 pra frente, talvez, com Lil Wayne, esses caras, com Travis Scott. Antes a gente não tinha muito esses elementos. A gente tinha músicas que o trap ele é oriundo de alguma coisa, né? Ele é oriundo de um outro gênero musical que foi adaptado a determinados timbres. A pessoa deu uma mudada, soou legal, começou a transformar essa estética do trap, né? Então, são a própria pisadinha, que é oriundo do forró, a vaneira, que é oriundo do forró. Então, tipo, vaneira, antes de 2010, era banda tradição e acabou, não tinha mais ninguém, né? Tipo, depois que começou... Eu diria que de 2010 pra cá, muita coisa mudou na música, cara. Muito, assim. Música gospel, principalmente, né? A música worship, que domina o mercado hoje, né? E antigamente era bem diferente, né? E a gente tem que acompanhar essas mudanças, né? A gente, gostando ou não, eu acho legal pra caramba. Você pega os gringos, inclusive tocando worship, pô, eles tiram um som absurdo, cara, de guitarra, de batera, a própria mix deles é bizarra. Então a gente tem que, conforme o tempo vai passando, a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? E é por isso que é um eterno aprendizado, cara. Tá o tempo todo tem que estar ouvindo coisa. Sai o disco do fulano, ouve. Sai o disco do ciclano, ouve. Porque bebe daquela fonte antiga, que todo mundo bebe, mas Sim. com o tempo ela vai se evoluindo, mutando e vai ficando diferente do que aquilo que era o antigo puro e vai criando coisa, elemento. Exatamente. Vai misturando tudo, né? Vai misturando tudo. Você pega muita música contemporânea, com linguagem contemporânea, com estética contemporânea, que usa muito timbre de instrumentos dos anos 80. Você vê muita gente produzindo hoje em dia com timbres do DX7, dos anos 80, que fez Falando sucesso. nisso, o Solon comprou um. DX7? Pô, velho, nossa. Acho que eu vi. Eu acho que eu vi que ele postou lá. Pô, velho, teclado animal, velho. Muita gente diz que é um dos melhores teclados do mundo, né? De possibilidade, assim. Praticamente gravou os anos 80 inteiro, né? Michael Jackson, todo mundo. Puta de um teclado, cara, eu acho. E quando você tá brabo. tocando, você as forças que você usa também tem que estar muito controlado, né? Tipo, tem as forças, tem hora que você tem que sentar o dedo, tem hora que você tem que segurar a mão. Sim. Cara, A pessoa que tá iniciando não tem essa visão também, Sim. né? Tudo depende muito do seu retorno também, né? Tipo, tem lugares que eu vou tocar que o amplificador, ele no 20, 30% ali, ele já tá falando muito alto,
né? Às vezes você se engana. Pô, mas só tá no 30%, tá tranquilo. Aí você... E quando ele tá num volume mais alto, você tem que obrigatoriamente segurar a mão. Só que muda a pegada. Só que muda, entendeu? Então você tem que achar ali, na passagem de som, você já acha, pô, aqui tá um volume bom, que eu consiga tocar numa pegada confortável pra mim. Eu não vou tuchar a mão, não vou tuchar o dedo aqui, mas também não vou tocar, olha, só de encostar, olha, sabe? Tá saindo um som muito alto. Então encontra um volume ali, é importante a passagem de som, ou até mesmo você ali na hora entender mais ou menos. Você Então tem o retorno, controle do lado ali, né, pra mexer, né? com certeza, é importante você ter a parada do retorno. No fim, muito tem a ver com o retorno, 50% talvez da situação tem a ver com o retorno, e depois você saber controlar também, né? Principalmente quando, pô, baixista de rock, cara, você tem que saber controlar o show, porque senão na quinta música você já tá morto, porque é O muita dedão coisa. é forte, né? Aquela tochada no dedo, amassando, né? Eu falo por mim, na época do Máquina, tocar ska, as músicas de ska eu ficava, nossa, mano, é muita nota. As músicas que o Marinho cantava, era muita nota e muito rápido. Eu ficava, putz, nunca toquei isso, né? E foi um aprendizado, porque você tem que meio que ir ali de leve, porque senão chega uma hora que a mão cansa e você... Pra batera também, né? Uma vez eu toquei baile, mano, samba, e o pé ali. Chega uma hora que o pé começa Irmão, a ficar gago. E não teve, já Pegado. teve vez dos últimos 3 compassos de música eu soltar o pé. Porque o meu pé não mexia, eu não sentia o pé. Porque você tá tocando uma música de 5 minutos e o pé não para. E às vezes o pedal não tá tão regulado conforme você gosta, às vezes é outra coisa. Chega uma hora que o pé não aguenta mais, mano. Você nem consegue mexer mais. Dói aqui, dói a coxa, dói tudo. E tudo tem a ver com postura. Às vezes você sentou numa cadeira que é de outro batera. Então tudo isso é importante pra caramba. Tem alguma outra dica que você percebeu assim que se você soubesse antigamente ia melhorar a sua vida? Quando você começou? Cara, uma coisa que com o tempo eu fui aprendendo e eu falei, putz, eu poderia ter focado mais isso, porque meu aprendizado foi muito livre, né? Por isso, o que a gente falou no início, a importância de você chegar um momento de você ter um mentor, uma pessoa que vai te mentorar, que vai te ensinar. O conhecimento dos intervalos, os sons do intervalo. Quando você vai tocar uma coisa com mais... que tem mais notas, né? Você entender o som de cada intervalo, né? O intervalo de quarta justa, né? O Arthur fala, né? Ouvir, esse é o som da quarta justa. Esse é o som da quinta justa, né? Intervalo de sexta. Sexta maior, né? Que você fez. Nossa. Isso. Entender os sons de cada intervalo, né? Conforme você vai tocando, é muito importante, né? E com o tempo, às vezes eu penei muitas vezes para tirar uma frase, alguma coisa, quando eu era mais novo, por não ter o conhecimento do som do intervalo. Porque a música, às vezes a frase tá passando por vários intervalos, né? Tipo... duas quintas justas, né? Uma quarta depois. É uma frase. Sabe, aquela coisa de você não saber onde que tá. Né? Tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Opa! Ah, entendi. De terça menor. Né? De maior, né? E você ter esse conhecimento dos intervalos é importante pra você pegar frases mais rápidas. E é legal você passar uma frase dessa depois pra galera tirar uma frase dessa, né? Uma frase simples, essa pra ela treinar e já sentir como é que é na tora de verdade, né? Na música, né? Na música. É isso. Então é isso, Léo. Agora vou ficar com o Léo aqui, ele começou dando as dicas. Para quem quiser se aprofundar mais nesse papo, vai estar o link aqui na descrição, onde a pessoa vai clicar e vai ver tudo isso que ele falou, mais detalhado, explicando ali devagarzinho, com a câmera mais próxima. E se você está a fim de evoluir, é só clicar no link e bora estudar junto com a gente. É nóis. Aquela câmera, né?
Eu olhei pra essa aqui, mano.